Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal Foco Cristão, onde nós tratamos de assuntos concernentes à palavra do Senhor, né? Que é essencial para nos fortalecer, nos direcionar, para que a gente venha tomar as nossas decisões certas dentro da palavra e dentro da orientação do Senhor. Irmãos, existe uma questão que pouca gente para pensar. Como será que alguém imperfeito, que errou feio, pode ser chamado por Deus de homem segundo o seu coração? A Bíblia diz isso sobre Davi, mas o que havia nele de tão especial? Seria talento, coragem, unção? Ou será que havia algo mais especial, mais profundo que Deus viu em Davi, que talvez esteja faltando em muitas pessoas hoje? Hoje eu quero te mostrar 3 coisas que fizeram Davi tocar o coração de Deus. E se você entender isso, a sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Muito bem, meus queridos, assim como eu disse no começo, hoje eu quero mostrar para vocês 3 coisas que fizeram Davi tocar o coração de Deus. E a primeira coisa que eu quero trazer para a gente aqui é que Davi buscava intimidade com Deus. Ele não buscava somente bênçãos, assim como muitas pessoas fazem hoje. Ele buscava realmente ter intimidade com Deus. Em Salmos de número 27, verso de número 4, assim diz a palavra do Senhor. Olha só. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu tempo. Salmo de número 42, versículo de número 1, diz assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Ou seja, Davi ele não era movido por interesse. Davi, a gente vai ver, a gente percebe nesses versículos que ele era movido por fome de Deus. Enquanto muitos buscavam livramento, Davi buscava presença. Segunda coisa sobre Davi: quebrantamento verdadeiro. Ele não escondia os seus erros. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Salmo de número 51, verso de número 3 e 4. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Salmo de número 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Provérbios 28, versículo de número 13. Olha só o que diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, Davi caiu e caiu feio, mas o diferencial dele foi: ele não fingia santidade, ele se quebrantava na presença do Senhor. Então o que te afasta de Deus não é somente o ato de pecar, é também o orgulho que te impede de se arrepender do seu pecado. O terceiro ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão a respeito de Davi é a fé em meio à pressão. Davi, ele confiava em Deus acima de toda e qualquer circunstância. A gente vai ver a palavra do Senhor dizendo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Salmos de número 20, verso de número 7. Olha só o que diz. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E em Hebreus 11, do 32 ao 34, a gente vai ver que o nome de Davi é mencionado em meio aos heróis da fé. Então, Davi, ele em meio às circunstâncias, ele ainda acredita, ele tem fé em Deus. Ele não foca só ali no problema. Então a gente vai ver que ele não negava o problema, mas ele também não colocava o foco do problema. Ele colocava o foco em Deus. Então é isso que eu quero dizer para você. Quem confia verdadeiramente em Deus, ele não foca no tamanho do gigante. Ele não foca no tamanho do problema. Pelo contrário,
Ele vê o problema, ele vê o gigante, porém ele foca no tamanho do Deus que está no céu. Você deve focar no tamanho do Deus que está com você. Você deve focar e saber que Deus é maior do que todas as coisas, do que todos os seus problemas. Você não deve focar somente no seu problema e esquecer do tamanho do Deus que está no céu, porque assim a gente vai ver que assim fazia os soldados de Israel quando eles se encontravam naquela situação em frente a Golias. Eles só olhavam para o tamanho de Golias, olhavam para as afrontas de Golias, só que esquecia do tamanho do Deus que está no céu. Mas quando Davi chega, Davi olha para o gigante. Davi ouve as afrontas também, mas Davi, ele sabe que o Deus dos céus, o Deus que guarda a mim e guarda você, é maior do que todo e qualquer gigante, é maior do que toda e qualquer circunstância e toda e qualquer situação. A gente deve focar no problema, mas a gente não deve tirar o foco de Deus como se Deus fosse menor do que o nosso problema, do que o gigante que se levanta na nossa vida. Então, intimidade, quebrantamento e fé. Isso é o que forma um coração segundo o coração de Deus. Não é perfeição, é relacionamento com Deus. Davi, ele não foi escolhido porque ele não errou. Davi não foi escolhido porque ele não falhou, porque ele não caiu. E talvez hoje Deus também não esteja à procura de pessoas perfeitas, mas talvez ele esteja à procura de pessoas assim como Davi, que assim como Davi caiu, pecou, se arrependeu, mas ele estava sempre disposto a voltar e permanecer na presença de Deus. Porque no final de tudo não é sobre quem nunca errou, mas sobre quem nunca desistiu de Deus. E essa é a mensagem, essa é a palavra, esse é o vídeo que eu queria deixar para você hoje, nessa reflexão. Se você caiu, se você errou, se você falhou, peça perdão, se arrependa, porque quem se arrepende e deixa, ele alcança misericórdia. Então, Davi nos mostra isso, que homem segundo o coração de Deus é aquele que, por mais que ele erra, por mais que ele caia, e caia feio muitas vezes, assim como Davi caiu, assim como Davi falhou, mas se ele tiver um coração sincero, reto, contrito na presença de Deus e se arrepender de verdade dos seus erros, pode ter certeza que Deus vai te perdoar pelas suas falhas. E se Davi nos ensinou o que agrada a Deus, Sansão vai nos ensinar o que pode destruir uma vida. No próximo vídeo eu vou te mostrar 3 erros que acabaram com a história de Sansão e que ainda derruba muita gente hoje. Então, ative o sininho de notificações para você ser notificado quando eu trazer esse próximo vídeo aqui. Compartilhe com mais pessoas. Deixe seu like aí para me ajudar a continuar fazendo a obra do Senhor aqui dentro do YouTube. E não se esqueça, todos os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando. E a oportunidade você tem hoje de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você viva eternamente com o Rei da Glória. Amém? Nós nos vemos no próximo vídeo, se assim for da permissão do Senhor. Obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.